Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 1 a 8. Amados irmãos e irmãs, hoje nós temos uma visão muito fragmentada das coisas. O nosso conhecimento atual parte da necessidade da especialização. Nós encontramos hoje especialistas para quase todas as coisas. Nós entendemos, nós enquanto sociedade do século 21, que quanto mais nos especializamos em algo, mais conseguimos aprender e conhecer sobre isso. De onde veio essa visão especializada das coisas, que nos leva a olhar tudo tão fragmentado, tudo tão em partes, tudo em porções minúsculas, e nos ater ali de uma maneira intensa? De onde veio isso? Por que nós nos tornamos isso? Porque inclusive o ser humano hoje é olhado desta maneira, tão fragmentado, tão em partes. Sempre foi assim? Não. Nem sempre foi assim. Os povos mais antigos tinham uma compreensão diferente. Eles tinham aquilo que nós chamamos hoje de uma visão ou uma compreensão mais holística, ou seja, mais plena, mais total, mais ou menos de uma visão mais geral das coisas e do próprio ser humano. E isso foi mudando com o passar dos séculos, com a ascensão de civilizações. Por exemplo, quando a civilização grega, ela se levanta e se torna de certa maneira um referencial, e traz uma influência sobre o mundo quase que incomparável. Entre os grandes nomes gregos nós temos Platão e Sócrates. Platão escreveu diversos diálogos, e nesses seus diálogos ele põe ali o seu entendimento, que era o entendimento do pensamento grego, tratando de uma dicotomia, de uma divisão, de uma visão separada entre alma e corpo, como se fossem duas partes. Imagina que você pudesse então considerar o homem, o ser humano composto de duas partes. Uma parte material, essa é inferior, essa é imperfeita, essa é enganosa, e essa é temporária, e uma parte superior, a alma, cujo maior anseio é voltar para um mundo idealizado, inteligível, chamado mundo das ideias. O seu mestre, Sócrates, conhecidos também pelos diálogos de Platão, Sócrates foi um dos primeiros filósofos, e certamente ele trouxe uma grande marca da filosofia grega que impregnou toda a humanidade: a superioridade da mente em relação ao corpo. Um homem que introduz o racionalismo, como ele não existia, não era conhecido, pelo menos no mundo daquele tempo, naquele mundo helênico que dominava o mundo. Esses homens mantiveram toda a influência nos próximos séculos, inclusive durante o primeiro século da era cristã, quando a própria igreja cristã começa a se espalhar por todo o mundo. Não foi muito tempo depois, alguns séculos depois, dentro da igreja surge um movimento chamado movimento monástico. O movimento monástico, ele acabou
não era a ideia original, mas ele acabou acentuando o ascetismo, ou seja, um tipo de vida de total, pleno desprezo ao corpo e tudo aquilo que diz respeito ao corpo. Nós tivemos monges que passavam anos sem tomar um banho sequer, cujo travesseiro não era nada mais do que uma pedra, que passavam fome, frio, que castigavam o seu corpo de todos os tipos, para que pudessem elevar a espiritualidade. Quanto mais você reduzisse o seu corpo e o desprezasse, mais se exaltava, se elevava a espiritualidade. Esse movimento monástico, ele vai continuar, até hoje nós temos a presença desses movimentos no meio de algumas igrejas. Na Idade Média, num período em que a teologia ficou conhecida como escolástica, num primeiro momento, agora a razão que havia se sobressaído ao corpo, agora a razão começa a se libertar da fé. No primeiro momento dessa teologia medieval, nós vemos homens entendendo que a razão, independente da fé, tinha condições de compreender certas coisas sobrenaturais, que era possível inclusive provar a existência de Deus sem a necessidade da fé, bastando para isso sólidos argumentos lógicos, racionais. Num segundo momento, inclusive partindo de próprios monges franciscanos, a fé e a razão se tornam coisas praticamente independentes. O que você pensa, as suas ideias, o seu conhecimento, isso é uma coisa. Quando nós estamos tratando então de mundo, trabalho, natureza, nós usamos a razão, não tem nada de fé nisso. Quando nós estamos lá na igreja, quando está lá cantando, pregando, lá é fé, não tem nada de razão, lá é uma questão de fé. Lá é revelação e fé na igreja. E no dia a dia é técnica, é razão, é lógica, é ciência. Aliás, o mundo científico como nós conhecemos hoje, ele se inicia na modernidade, ou a modernidade é quando a ciência se torna mais elaborada. O pai da modernidade, René Descartes, é também conhecido como um homem que dá início ao idealismo. Para ele, a certeza da sua existência estava no pensamento. Penso, logo existo. E o meu corpo é uma extensão da minha mente. E no idealismo, a realidade está não lá fora, no objeto, mas as coisas só são reais, as coisas só são o que são aqui na minha mente. Aquela árvore só existe porque ela está aqui na minha mente, eu a conheço. Se eu não a conhecesse, ela não existiria, para mim não. Então, a realidade passa a depender daquele que conhece a realidade. Então, o homem, o ser humano racional, passa a ser o protagonista do conhecimento. Nós não precisamos que Deus nos revele a verdade, nós a descobrimos por nós mesmos. Como? Através de uma ciência rigorosa, uma ciência experimental, uma ciência que seja rigorosa na aplicação do método.
O auge do idealismo, ele ocorre no século XIX, com um alemão chamado Immanuel Kant. Segundo Kant, ele negava que a razão teórica, a razão pura, fosse capaz de conhecer as coisas em si mesmo, a realidade em si mesmo. Nós só somos capazes de aprender como as coisas se mostram para nós, mas não elas, a essência delas. Pela razão pura ou razão teórica ou teorética, jamais conhecemos Deus. A fé não faz parte desse universo da razão. Mas Kant era um homem temente e religioso. E ele disse: não tem como negar que existem realidades que vão além da nossa razão teórica. É aquilo que ele chamou de razão prática. Pela razão prática, nós afirmamos a existência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade. Nesse período da modernidade, cresce então o cientificismo. Essa ferramenta teórica, racional, rigorosa, capaz de desvendar os segredos e mistérios da natureza. Mas ela precisa para isso de uma grande lupa. A razão precisa de uma grande lupa, de lupas cada vez maiores, lentes cada vez maiores, para analisar cada vez mais os mínimos detalhes. E essa razão científica que hoje faz parte da nossa sociedade, a maneira como nós pensamos, e os nossos filhos já nascem nesse contexto, já crescem pensando assim, essa razão científica desvinculada da fé, de tudo que possa ser além da física, enquanto uma realidade material. Esta razão científica é a única ferramenta capaz de explicar os mínimos detalhes da existência natural de todas as coisas. E essa razão científica exige a especialização. Por isso nós precisamos olhar tudo tão fragmentado. Por isso cada pessoa só pode dominar detalhes numa corporação, numa empresa, num empreendimento. E em decorrência então, irmãos e irmãs, desta mentalidade, nós em geral temos uma visão ou compreensão parcial a respeito da própria pessoa humana. Nós olhamos para nós enquanto pessoas, enquanto um ser, com uma visão fragmentada, olhando ele em partes, muitas vezes olhando para pessoas, analisando questões que envolvem pessoas, mas examinando partes, com uma tremenda dificuldade de ter esta visão mais ampla e plena do ser humano. Ou olhamos para o seu corpo, ou para a sua alma, ou para o seu espírito, ou falamos da sua razão, ou da sua emoção, com uma dificuldade tremenda, muitas vezes, de associar coisas. Hoje temos uma grande dificuldade daquelas disciplinas espirituais que mexem com o nosso corpo, porque nós entendemos que espiritualidade tem a ver só com o espírito, com a alma. Temos uma dificuldade de associar jejum, porque nós preferimos o quê? O louvor. Preferimos estar orando, cantando, e sentindo e se emocionando com isso. Mas o jejum é uma disciplina que envolve o corpo.
assim como a vigília, a dificuldade de passar sono para estar na presença de Deus, a dificuldade que nós temos, irmãos e irmãs, muitas vezes de interrelacionar a nossa vida profissional com a nossa vida espiritual, os nossos afazeres domésticos com os nossos afazeres espirituais, a dificuldade de ver que lá no trabalho nós somos agentes de Deus, ministros de Deus, como somos aqui na igreja. E é nesse aspecto da nossa condição hoje que chama atenção a maneira como Jesus tratou este enfermo paralítico. Segundo o texto que nós lemos, trouxeram um paralítico na presença de Jesus para curá-lo. E o que se esperasse é que Jesus então dissesse a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele tinha um problema físico. Jesus não tinha que fazer mais nada, Jesus tinha que tratar o problema físico, porque era o problema que as pessoas estavam vendo. Talvez o próprio paralítico estivesse tão somente preocupado com aquilo e dissesse: esse é meu único problema, porque se eu não fosse paralítico eu não teria outro. Como muitas vezes nós achamos que as coisas na nossa vida é assim também, como que se resolvesse um único problema, ou tratasse uma única área da nossa vida, tudo estaria resolvido. Porque nós não conseguimos, às vezes, perceber como tudo em nós está interrelacionado. A questão é que Jesus, irmãos e irmãs, quando trata aquele homem, quando cura aquele enfermo, ele perdoa os seus pecados, ele não foca o sintoma ou o casual, mas ele foca o homem como um todo, em sua natureza. Jesus age sobre corpo e alma, sem dicotomias, sem divisões, sem partes, sem especializações. Jesus age naquele homem na sua totalidade, porque Jesus, como Deus, o autor da vida, ele vê uma relação orgânica, interdependente e vital entre alma e corpo. A obra de Jesus pelas pessoas é uma obra completa. Nós não buscamos a Deus para que Ele só trate algumas partes da nossa vida. Aliás, há muitas pessoas que parecem que buscam a Deus, mas vão assim: eu quero que Deus resolva esse problema, mas Ele que não se intrometa nas outras questões, porque as outras questões eu mesmo sei o que eu estou fazendo. Porque tem pessoas que você diz para ela: vem para a igreja, porque as suas doenças do seu corpo Jesus vai curar, ele vem. Mas se você diz: vem também, porque além do corpo ele vai tratar a sua imoralidade, a sua falta de ética, a sua falta de afetividade com a sua família, a sua falta de cidadania, a sua falta de amor, a pessoa diz: não, essas áreas da vida são problemas meus, eu mesmo sei lidar com isso, eu sou inteligente para isso. Então Jesus, ele age inteiramente. É isso que Deus faz hoje, queridos, é isso que Deus está fazendo na sua vida, e é a sua vida como um todo que você precisa colocar diante de Deus. Ou Deus está em tudo e age em tudo em você, ou há uma negação total. Se eu não quero Deus em determinada área da minha vida, não quero a sua ação, então eu não quero a ação de Deus em mim, enquanto ser. Pelo texto, então, nós percebemos, irmãos e irmãs, isso é a parte mais clara, essa dimensão espiritual do homem, o pecado como a raiz do mal.
Nesse sentido, a nossa ciência hoje tão desenvolvida, ela é ineficaz. Ela é ineficaz. Sabe por quê? Porque pecado é uma doença espiritual. Aliás, a enfermidade desse homem aqui paralítico era a pior de todas, incomparável, era o pecado. Ser um pecador era pior do que ser um paralítico. E é isso que muitas pessoas não entendem. Mas as pessoas que estão sem Deus, sem o conhecimento da palavra, não pode se esperar que ela realmente tenha esse conhecimento. Mas você, cristão, nós precisamos entender que nós somos pecadores e que a nossa condição enquanto pecadores é de depravação total, ou seja, tudo em nós está completamente comprometido com o pecado. Portanto, desesperadamente, enquanto seres humanos, nós precisamos de uma ação de Deus para nos perdoar, nos purificar e para nos tornar livres do pecado, como nós cantamos aqui hoje. Eu sou livre. A liberdade que Jesus traz é a liberdade para poder servir a Deus, é a liberdade para poder amar a Deus, é a liberdade para olhar para os seus mandamentos e sentir prazer nos seus mandamentos, como diz o Salmo 1. É a liberdade que é experimentada por aqueles que foram perdoados em seus pecados, e como perdoados, o pecado já não tem mais aquele poder escravizador, opressor. Jesus olhou para aquele paralítico e operou nele, irmãos e irmãs, mais do que ele imaginava e mais do que as pessoas esperavam. Jesus perdoou os seus pecados. A obra de Jesus é abundante. Nós já lemos hoje na liturgia, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, ou vida abundante. Não basta só ter vida, esta vida ela é abundante. Isso dá a ideia, queridos irmãos e irmãs, que a ação de Deus em nos vivificar, ela é plena. Ela não deixa que sintamos falta de nada. Eu não tenho como dizer, olha, entreguei a minha vida a Jesus, eu tenho a presença de Deus em mim, mas por mais que eu tenha muitas bênçãos do Senhor, ainda da parte dele falta, a obra dele ainda não foi total, Deus poderia ter feito mais por mim. Se há algum tipo de sentimento de que há mais necessidade na sua vida, é porque há mais necessidade de você se consagrar a Deus e de ver Deus operando e agindo na sua vida. Talvez essa nossa visão fragmentada esteja nos levando tão somente a apresentar a Deus coisas selecionadas. Quero que Deus mexa com o meu marido ou com a minha esposa, mas não mexa no meu relacionamento com os meus filhos. Quero que Deus mexa com o meu patrão para que ele me dê um aumento salarial, mas eu não quero que ele mexa a maneira como eu me comporto lá na empresa, ou fora dela, ou como eu faço a minha declaração de imposto de renda, ele que fique fora disso. Quero que Deus me faça mais rico, mas eu não quero ficar prestando contas do que eu faço com o meu dinheiro, que é meu. Eu trabalhei, eu ganhei, faço com ele o que eu quero. Vida abundante, experimente vida abundante. A vida abundante é o agir de Deus operando em nós em tudo. O cristão, quando tem essa experiência plena de Deus, ele vê tudo na sua vida mudando, tudo, todas as áreas.
vão mudando, umas mais rápidas, outras mais devagar, mas as coisas vão mudando. Ele se transforma de fato uma outra pessoa, porque ele é nova vida. Então, o agir de Jesus nos leva a ver essa dimensão espiritual do ser humano, e a nossa ciência hoje é tão cega em relação a isso. Aliás, há muitos que negam inclusive isso. Mas vamos pensar um pouco no aspecto psicológico daquele paralítico. Como um homem, ele tinha sentimentos. O que ele pensava a respeito de si mesmo? Será que ele era, por estar naquela condição, uma pessoa triste, frustrada, quem sabe até deprimido? Talvez sim, talvez não. Nós não podemos afirmar isso, porque nós não podemos dizer que uma pessoa nessa condição está fadada a ser infeliz e morrer dessa maneira. Isso que é um grande desafio, mas certamente nós podemos dizer que era um homem que sofria na sua condição. Basta um pouco de imaginação para entendermos o quão era limitado aquele homem. Tanto que diz o texto, que foi trazido um paralítico à presença de Jesus. Alguém teve que levá-lo. Olha a dependência dele. A dependência. Enquanto nós somos crianças, nós amamos a dependência dos pais, não é isso? Mas depois de adultos, a gente não quer mais essa dependência. Não é salutar. Se um adulto quer viver como uma criança dependente de um outro adulto, dos seus pais, ele tem um problema. Ele está doente. Porque está na nossa natureza crescer, se tornar pessoas adultas e se tornar responsáveis e capazes de cuidar de si, formar a sua família, passar a ser responsável por ela, e assim a humanidade continua. Quando Jesus cura aquele paralítico, ele traz alívio, certamente alívio ao sofrimento psicológico daquele homem. Consegue imaginar a alegria daquele homem quando ele levanta, quando ele sai caminhando? Mas consegue imaginar o que se transformou a vida daquele homem quando ele volta para casa? Talvez ele nunca ajudou ninguém em casa. Quem sabe, viu sempre sua família sofrendo, porque precisava de ajuda e ele não podia ajudar, devido à sua limitação. Olha só o que Deus operou neste homem. Ao agir no Espírito, Jesus age no seu corpo. Ao agir no seu corpo, Jesus age na sua mente. Essa inter-relação corpo e mente, nós já vimos lá nos gregos antigos. Corpo são, mente sã. Afirmando assim uma interdependência vital entre a saúde mental e a saúde física. Muitas pessoas estão doentes espiritualmente, estão doentes, portanto, fisicamente. Ou estão doentes fisicamente, se tornam doentes emocionalmente. Ou emocionalmente doentes, tornam-se doentes fisicamente. Quantas doenças hoje não são aquelas chamadas psicossomáticas, né? Psique, de mente, no grego, mente, somático de soma, corpo, no grego também. Uma doença da mente que afeta o corpo. Pessoas que devido ao seu estresse, à sua depressão, à sua tensão nervosa, às suas crises emocionais, estão com o seu sistema imunológico debilitado, suscetíveis a várias doenças, algumas das quais podem até matá-lo.
precisam de tratamento emocional, mas às vezes o tratamento emocional tem a ver com o pecado, precisa de um tratamento espiritual, e é isso que Deus vai fazer na vida das pessoas, Ele vai agir como um todo. Provérbios 15:13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 15:15: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. Provérbios 17:22: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Podemos pensar também, irmãos e irmãs, na condição social ou na vida social daquele paralítico. A vida social é uma necessidade. Faz parte da nossa natureza viver em sociedade. Agora, ser paralítico naquele tempo trazia certas implicações sociais. A organização socioeconômica colocava os paralíticos em condição de mendicância e exclusão social. Ainda hoje, pessoas que têm limitações sofrem. Precisa haver algumas leis aí que prevê inclusão de certos grupos de pessoas no mercado de trabalho, que senão nem conseguem. Existem algumas políticas de governo, algumas boas, outras não, algumas que precisam de melhoras, aperfeiçoamento, mas que pelo menos visam trazer algum amparo, alguma compensação a pessoas que têm certas dificuldades, as pessoas que têm necessidades especiais. Necessidades especiais que muitas vezes a própria sociedade não respeita. Você comete um grave erro social quando você para o seu carro na vaga do deficiente. Sabia? E se nós fôssemos, nós enquanto sociedade geral, né? Estou falando nós aqui, mas se nós fôssemos realmente civilizados e bons cidadãos, não precisaria nem ter uma placa num ônibus: este lugar é exclusivo para idosos, gestantes e pessoas com necessidades especiais, porque nós mesmos perceberíamos que se estamos sentados ali e uma pessoa nessa condição adentrasse o ônibus, a gente levantaria e oferecia lugar. Aliás, né, no tempo antigo, no tempo do meu pai, isso era comum acontecer. As pessoas mais novas levantavam para os idosos sentar, as mulheres grávidas sentar, as crianças de colo. Hoje precisa ter uma lei que diz: se você não fizer isso, você vai ser multado. Você está cometendo uma infração. Pensou? Precisa ameaçar alguém para respeitar os outros. Enquanto cristãos, nós temos que, irmãos e irmãs, olhar para o nosso próximo até de uma maneira diferente, porque Jesus restaurou aquele homem da paralisia. Portanto, aquele homem, e nós temos que entender que ele não saiu de lá meio curado, ele saiu completamente curado, um homem capaz agora de trabalhar, de andar, de viver, de ter uma família que possivelmente ele não tinha, quem é que sabe, mas isso é uma possibilidade. Um homem agora capaz, né, de desenvolver sua própria vida. Se Deus faz isso pelo ser humano, nós como cristãos também precisamos, irmãos e irmãs. Às vezes é impressionante como nós temos essa visão estreita do ser humano, desenvolvendo relacionamentos superficiais. Somos capazes de nos indispor com outras pessoas por questões casuais, coisas pontuais, limitadas a um acontecimento. Deixamos de amar alguém por uma palavra que ela disse.
Deixamos de ser amigo de uma pessoa por uma questão que aconteceu, porque é mais fácil se afastar, se isolar, do que tentar a remediação, o diálogo, a paz. E Paulo nos exorta: no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Claro, a outra pessoa pode se recusar, mas o que a outra pessoa faz é responsabilidade dela, não é isso? É a nossa parte. A nossa parte lá em Romanos 12 é procurar ter paz com todas as pessoas e nunca pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Paulo diz em Romanos 12, Jesus diz para a gente dar ao outro lado da face, caminhar a segunda milha. E Jesus inclusive fala de algo que para mim é impressionante, extremamente desafiador, que é amar os inimigos. Mas ele não só falou, né? Ele fez. Irmãos, eu quero encerrar então, levando você a perceber a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus enquanto Deus, no tratamento daquele homem. Levam um paralítico na presença de Jesus. Todos esperavam que ele curasse o problema na coluna dele, ou nas pernas dele, seus ossos, seus nervos, seus ligamentos. Mas Jesus olha para aquele homem e vê algo a mais. É um homem que reconhece que é pecador, é um homem de fé e arrependimento, é um homem que, se for perdoado, ele vai estar completamente restaurado. Jesus tem uma visão ampla e age com uma ação curativa abrangente, e é isso que Deus faz conosco, irmãos e irmãs. Mexe naquelas nossas feridas mais profundas. Esse é o grande milagre de Deus, é a grande obra de Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito. Por isso, entrega todos os dias a sua vida nas mãos do Senhor e diz para Ele: faz em mim, Senhor, tudo o que for preciso. Mesmo se doer, mesmo se mexer naquelas partes que eu não gostaria que fossem mexidas, porque se Deus mexer ali, irmãos e irmãs, é porque precisava, porque é uma parte que você precisa da correção do Senhor, da cura do Senhor. Deixa Ele agir na sua vida, nos seus relacionamentos, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida de saúde física, emocional. Não limite, ou não tente se opor, limitar ao agir de Deus. Que a minha vida, minhas escolhas, meu tempo, minhas forças, minhas energias agradem a Deus e glorifiquem a Deus em tudo e em todas as coisas. E eu sei que o dia que eu precisar que Deus venha agir em mim, Ele vai saber exatamente o que fazer. Eu posso ir no médico, e acho que todos já tiveram essa experiência, e perceber que o médico, apesar dos exames que ele pede, ele não sabe bem o que fazer com você. Mas isso não acontece com Deus. Não tema isso. Ele conhece todas as coisas, conhece a sua vida, Ele tem essa visão plena de quem somos, do que nós precisamos. E nós, enquanto cristãos, precisamos também aprender a olhar para nós mesmos, e olhar para o nosso próximo, olhar para a nossa vida e a nossa sociedade com essa visão mais ampla. Não é porque a modernidade é assim que eu tenho que ser desse jeito. Não é porque lá na escola ou a ciência diz que eu tenho que agir assim e que eu preciso ser assim.
Eu posso ser diferente e devo ser diferente, se ser diferente significa glorificar o nome de Deus. Talvez não seja entendido pelo mundo, quem sabe nem aceito por ele, mas estarei vivendo segundo a vontade de Deus.